E o texto que mostra um pouco, com detalhes sobre este momento, está lá em Apocalipse 13, dos versos 1 ao 3. O texto diz assim: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Então João, o escritor de Apocalipse, ele repara que uma das cabeças dessa besta havia sofrido um ferimento mortal, mas que esse ferimento mortal havia sido curado. E termina dizendo que todo mundo ficará maravilhado e seguirá a besta. Apocalipse 17:8, completando e conversando com isso, o que João escreve no capítulo 13, vai dizer que a besta era e já não é. Está para subir do abismo, e ele encerra da mesma forma, relatando que todo mundo ficará maravilhado por causa disso. Ou seja, os dois textos têm o mesmo significado. Existem algumas aplicações para essa ferida de morte, relatada por João no capítulo 13, verso 12. E como eu disse anteriormente, há a possibilidade dela ter sido inventada, mas por causa da palavra abismo, né, desse termo que o texto vai dizer, ele ou ela, a besta, subirá do abismo. Acredito que por esse motivo esta morte seja um fato, seja uma realidade. Então, o termo abismo, no grego, abussos, é aplicado para falar dos mortos, do local dos mortos, em diversos locais do Novo Testamento. Lucas 8:30, Jesus lhe perguntou para aquele homem que estava possesso, na verdade ele pergunta aos espíritos. Jesus pergunta: qual é o seu nome? E eles dizem assim: é Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe para que não os mandasse para o abismo. Então, os próprios espíritos malignos imploram para que Jesus não os envie para o abismo, essa mesma palavra, esse mesmo termo grego que vai dizer de onde a besta surgirá. É um local onde os espíritos malignos temem ser enviados. Outro texto, Romanos 10, verso 7, vai dizer assim: ou quem descerá do abismo? Ele faz uma pergunta. Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Então, esse abismo, ele aparenta, pelos textos do Novo Testamento, aparenta ser um local onde os mortos são enviados, não diretamente para a eternidade, porque a eternidade possui um outro local. Mas antes disso, os mortos, os espíritos malignos, eles estão nesse abussos, que é traduzido por abismo. E Romanos aponta, Romanos 10:7, que nós acabamos de ler, aponta que Jesus esteve lá. Então, é um termo aplicado ao local dos mortos, podendo ser tanto espiritualmente quanto corporalmente. O importante é que discorre sobre mortos de maneira literal. É ali que Satanás será aprisionado durante o milênio, conforme nós vemos em Apocalipse 20, verso 3. É um local onde as almas ainda são ressuscitáveis, entre aspas. Porque haverá um tempo em que não haverá mais ressurreição.
porque mesmo depois da grande tribulação, os mártires serão ressuscitados para a salvação. Os mortos serão ressuscitados no juízo final para o lago de fogo. Mas, neste momento, aqueles que morreram ainda são ressuscitáveis. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Mas todos são ressuscitáveis nesse instante. Mas isso é assunto para outro momento. A questão dos corpos. Os corpos que são ressuscitáveis, os corpos que são preparados para a eternidade. Então todos vão ressuscitar, como o próprio Novo Testamento diz. Apocalipse 13:14 vai dizer que essa ferida mortal é provocada pela espada. Então o anticristo será assassinado. Essa morte da besta, na verdade, quando ocorrer essa morte, ele ainda não será besta. Ainda estaremos no período de paz. Então é esta morte e esta ressurreição da besta que fará essa transição dos 3 anos e meio de paz para os 3 anos e meio de grande tribulação. Então ele morre como um líder que ainda estabelece a paz e ressuscita como a besta. Por isso que somente os 3 anos e meio finais são citados na Bíblia em todos os momentos, tanto quando vai falar sobre as 2 testemunhas, no desempenhamento do ministério do falso profeta, do anticristo, enfim. Somente a segunda metade dos 7 anos é que serão grande tribulação. É por isso que, na minha opinião, é equivocado chamar todo o período de 7 anos de grande tribulação. Somente os 3 anos e meio finais é que são grande tribulação.